Quando desembarquei na Índia, os homens indianos todos me receberam lá e disseram: Agora veja, irmão Brana, no que diz respeito à teologia, vocês não têm nada na América que entenda esse livro. E isso é verdade, pois esse é um livro oriental, não é um livro ocidental. Tem uma perspectiva completamente diferente. Disse: Nós conhecemos a Bíblia, nós a tínhamos antes mesmo de vocês serem uma nação, centenas de anos antes. E isso é exatamente verdade. São Tomás foi até lá. Eu estive na mesma igreja onde ele pregou, isso mesmo, disse: Nós sabemos mais sobre a Bíblia do que todos os seus professores juntos sabem. Mas o que queremos saber, o que estamos nos perguntando é: podemos encontrar um homem com fé suficiente para manifestá-la? Isso é o que queremos saber. Queremos ver a Bíblia manifestada e vivida novamente. Se você puder fazer isso, terá a nossa mão direita de companheirismo. Eu disse: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Isso é verdade. Agora, havia Moabe se estabelecendo ali. Mas vejam, a primeira coisa que Moabe fez, notem, ele foi buscar todos os seus dignitários, os conselheiros e todos eles lá, e todos os bispos e os reverendíssimos e os reverendos honorários e os PhD e os BBD ou qualquer título que quisessem dar. E levou todos eles para lá e pensou: apresentaremos a Deus nossos dignitários. Veja, o mesmo velho espírito do diabo, vê? Bem, eles eram fundamentalistas, disseram. Agora, vamos ver. Eles construíram 7 altares no monte, 7 altares. Isso é exatamente o que Deus havia requerido. Mataram 7 bois, um sacrifício puro, como Deus exigia. Observe, e mataram 7 carneiros, simbolizando a vinda do Filho de Deus. Fundamentalistas. Aqui no vale eles também tinham 7 altares, 7 carneiros. Este grupo era tão fundamental quanto aquele grupo. Se Deus exigisse apenas doutrina fundamental, então por que ele aceitou este e recusou aquele? E todos os seus dignitários ficaram por perto, levantaram suas mãos e glorificaram a Deus, enquanto o profeta saiu para profetizar. E se Deus requer apenas o ensino fundamentalista, ele é obrigado a honrar esse grupo, porque há 7 bois, 7 altares, 7 carneiros, falando da vinda do Senhor, tão fundamental em todos os sentidos quanto esta igreja era, vê? Mas qual era a diferença? Qual era a diferença? Eles tinham apenas a letra, tinham apenas a palavra, e estas pessoas tinham sinais e maravilhas seguindo-as. Eles tinham uma rocha ferida de onde podiam beber. Eles tinham uma serpente de bronze para a cura. Eles tinham sinais e maravilhas indo adiante deles, realizando sinais. Eles tinham uma coluna de fogo pairando sobre eles. Eu sei que eles fizeram todas as coisas erradas, mas Balaque se esqueceu de olhar e ver que havia uma rocha ferida diante deles. Havia uma expiação feita. E Deus os estava vindicando com sinais e maravilhas. Ele estava dizendo: Este é o meu povo. Agora, se ensinar a Bíblia, se ações fundamentalistas é tudo o que Deus requer, Ele está obrigado com qualquer um que faça isso. Mas vocês são chamados por eleição, meus irmãos. Deus conhece sua igreja e vindica sua igreja com sinais e maravilhas. Observem como isso continua. Aqui vem Jesus, aqui vem os fariseus, tão fundamentais quanto poderiam ser. A mesma videira que saiu de Gênesis por meio de Caim e a outra por meio dos filhos de Israel. Tudo começou em Gênesis, tudo em Gênesis, tudo. Quero dizer, até o Novo Testamento. Aqui estão os fariseus, tão fundamentais quanto poderiam ser na doutrina. Eles acreditavam em Jeová, ofereciam seus sacrifícios. Aqui vem Jesus, absolutamente um crente e fundamental também.
mas Deus o vindicou com sinais e maravilhas. Isso mesmo, Deus provou que esta era a sua igreja, pois Jesus saiu pregando, curando os enfermos, tendo visões e profetizando, e esses outros se tornaram frios e rígidos, fundamentais em sua igreja. Ali estão as duas videiras. Observem como elas vão crescendo. Olhe para São Paulo, quando ele teve uma visão dos últimos dias, ele disse: "Sabei disto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Os homens serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e desprezadores dos bons. Te chamam de santo rolador ou qualquer coisa que queiram, tendo aparência de piedade." Paulo, olhando através do Espírito para esta era, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Destes, afasta-te. Aí está, fundamental na doutrina, mas impotente no poder. Eles negam a existência da cura divina, eles negam o poder do dom, tendo aparência de piedade, mas negam o seu poder. Destes, afasta-te. Amém. Estamos vivendo no dia. Há algum tempo eu estava lá no Canadá cavalgando. Eu tinha acabado de chegar da África com o irmão Tom e outros. Vim de lá e estava muito cansado. Então o irmão Baxter e eu fomos para o norte do Canadá. Estávamos indo caçar e eu estava cavalgando atrás de um velho urso pardo naquele dia. E me deparei com o velho animal. Apenas olhei para ele e o deixei ir. E vocês sabem o quanto eu gosto de caçar. Observei o velho camarada e continuei descendo nesta outra colina. Ela fica bem lá atrás onde eu estava, cerca de 250 milhas atrás, uns 402 quilômetros, com 21 cavalos bem longe. Fica a 700 milhas, 1.126 quilômetros de uma estrada asfaltada. Então, estávamos bem longe, na natureza selvagem, apenas para ficarmos sozinhos. E eu observei aquele velho urso pardo e o segui e observei-o a tarde toda. Quando começou a chover um pouco, eu meio que me virei. Como fui criado na floresta, pensei: vou saber como sair daqui. Continuei andando porque não havia caminhos ou nada para seguir. Então tive que seguir uma direção geral. Ficou escuro para mim. Então pensei: graças a Deus não está chovendo muito, então eu posso deitar em algum lugar e dormir o resto da noite. E então continuei por um pequeno trecho e depois de um tempo a lua começou a sair e brilhar. Pensei: que bonito! Vou continuar cavalgando, talvez chegue ao topo de uma dessas montanhas aqui e saberei onde estou. Então fui subindo e eu me deparei com uma cena que sempre me incomodou. Foi uma experiência curiosa. Enquanto cavalgava, passei por uma área queimada, onde muitas árvores antigas tinham sido queimadas anos atrás, provavelmente por algum incêndio florestal. Como o sol esquenta e queima tiras como essas, acende um fogo. E todos os pinheiros, grandes árvores altas balançando, estavam todas queimadas. Apenas um grande monte de árvores embranquiçadas e a lua brilhando sobre elas. Parecia um cemitério com todas aquelas grandes lápides brancas. De uma forma ou outra o Espírito Santo pareceu dizer: pare um minuto. Eu parei. Meu velho cavalo estava ficando cansado de qualquer forma e o prendia em volta de um velho galho ali. Subi em um tronco e olhei ao redor. Eu disse: Deus, eu não sei por que estou aqui em cima, mas tu me trouxeste por alguma razão. Eu apenas continuei observando. Ouvi o vento chegando, soprando contra aquelas velhas árvores. Elas gemiam, dizendo: Pensei: puxa, que lugar, bem longe da terra. Esse velho lugar branqueado, queimado e morto. Eu disse: que lugar, parece um cemitério. E eu escutei aquele
Pensei, bem, Senhor, para que o Senhor me quer aqui? E naquele exato momento o Espírito Santo falou comigo e me deu essa escritura. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Pensei, sim, me ocorreu que uma vez foi uma grande árvore verde, mas o fogo queimou toda a vida dela. Vê? Pensei, é verdade, o que os batistas deixaram, os metodistas comeram. O que os metodistas deixaram, os presbiterianos comeram. O que os presbiterianos deixaram, os pentecostais comeram. Pensei, oh meu Deus, está tudo arrasado. Pensei, bem, o que há de errado com essas árvores velhas? Elas são muito rígidas. Por que elas não se dobram com esse vento? E o vento soprando, e elas faziam apenas gemendo. E eu pensei, bem, que visão assustadora. Pensei, sim, isso me lembra dessas igrejas antigas e enormes, com torres altas em vários lugares, tão mortas quanto poderiam estar. Eles podem dizer que uma vez foram uma igreja. Eu posso me referir aos nossos fundadores que tivemos lá atrás. Mas o que você tem agora? É isso que eu quero saber. Qual é o problema? O que sobrou de o outro comeu. Está tudo cortado. Bem, eu olhei aqui na escritura e ele disse, mas eu restaurarei, diz o Senhor. Que palavra poderosa é essa? O vento começou a soprar. Pensei, de que adianta enviar o vento se elas vão agir assim? Olhei para baixo e lá vi uma pequena vegetação rasteira, chamado pelo mundo hoje de ervas daninhas, algo assim. Mas elas eram verdes e flexíveis. Toda vez que o vento as atingia, elas balançavam para frente e para trás e se divertiam o máximo que podiam. Eu disse, louvado seja Deus, eu restaurarei, diz o Senhor, embora elas sejam sopradas pelo vento. Eu disse, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, chamado Espírito Santo. E tudo o que aquelas grandes e antigas igrejas formais podiam fazer era gritar, os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. É do diabo. Não acredite, não vá até lá. Mas Deus sempre tem um broto que cresce, uma igreja. Eu restaurarei, diz o Senhor. Toda a sua antiga glória retornará a ela novamente. Tudo que era no começo, ela se tornará novamente. Eu pensei, para que Deus envia o vento afinal? Para sacudir aquelas árvores. Toda vez que uma árvore é sacudida, ela afrouxa as raízes e faz com que elas se aprofundem mais e mais. Toda vez que o Espírito Santo desce sobre a igreja em um reavivamento à moda antiga, ele sacode as raízes assim para que elas possam se enraizar e se firmar, prontas para as tempestades e provações que vêm sobre a terra. Aleluia! Eu restaurarei, diz o Senhor, todos aqueles dias anteriores, tudo que foi devorado. Um tirou o batismo, o outro tirou a alegria, o outro tirou o Espírito Santo, o outro tirou a cura e outro tirou os dons. E de repente você percebe que não resta nada mais do que um grande e velho arbusto, morto e esbranquiçado ali. Mas aqui embaixo, em algum lugar, a vida reservada por Deus está surgindo. De qualquer maneira, a igreja, enquanto houver uma terra aqui, Deus terá uma igreja que o representará. Eu restaurarei, diz o Senhor, toda a glória dos dias passados. Eu restaurarei o que a locusta deixou. Eu restaurarei a cura. Eu restaurarei o Espírito Santo. Eu restaurarei a alegria. Eu restaurarei tudo o que a primeira igreja tinha. Eu restaurarei novamente nos últimos dias. E nós estamos vivendo no tempo em que isso está acontecendo. Irmão, saia disso e venha para cá o mais rápido que puder. Amém. Eu restaurarei, diz o Senhor. Amém.
Irmão, sinto-me bem o suficiente para pregar agora, quase. Vou lhe dizer, sinto-me realmente bem. Ora, pense nisso, em que dia estamos vivendo, quando Deus está aqui e estamos vendo as coisas serem trazidas à tona. Isso não é imaginação. Leia a Bíblia, siga as Escrituras e veja se é verdade. Lá saiu de Gênesis, aqui sai de Gênesis. Este aqui, fundamental, este aqui, fundamental. Mas Deus vindica este aqui por todo o trajeto com sinais e maravilhas. Ele ainda está vindicando sua igreja com sinais e maravilhas. Estes sinais seguirão os que crerem até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão os espíritos malignos, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Haverá um povo que reconhecerá isso e saberá, enquanto houver um Deus no céu, que envia o Espírito Santo sobre as pessoas. Amém. Oh, é uma coisa real, irmão. Quando você se afasta de... A letra mata, mas o Espírito vivifica. É verdade. A letra toda é boa, mas de que servirá uma semente se ela permanecer apenas uma semente? Enterre-a e deixe-a apodrecer. Ela produzirá vida e uma espiga inteira de milho.